Ontem, o pastor Samuel Silva já nos presenteou o workshop durante todo o dia, à tarde do sábado, e à noite também uma palavra aqui que deu para chorar junto, irmãos, sobre um caráter do pai, o coração do pai, a parábola do filho pródigo. Obrigado. Foi muito bom, Deus tratou com a gente. Eu creio, nós estamos vivendo expectativa, a gente tem que falar disso, né? As expectativas estão alinhadas com o céu, com o que diz a palavra do Senhor. Eu acredito que Deus quer continuar tratando com a gente aqui nessa manhã. Então o pastor Samuel está em casa, a gente já se sente à vontade, parece Obrigado. que nos conhecemos há anos, Sim. né? E glória a Deus, para quem não sabe, ele também tem, já vai sair o segundo livro agora, mas eu vou chamar de um especialista, né? Uma pessoa que tem estudado muito, principalmente o Islã, que tem escrito sobre isso, tem evangelizado nessa área. Eu penso até que depois vale a pena a gente falar um pouco do seu livro, porque a gente tem aprendido aqui já nesse final de semana, de missão, de evangelismo, de workshop sobre o assunto. Se você pelo menos ler os 3 primeiros capítulos, você já vai ter uma base muito boa para defender, fazer aí a sua defesa do evangelho contra, por exemplo, o islamismo. Tem cristão que não tem nenhuma base, não sabe como se comportar diante da abordagem, por exemplo, de um muçulmano. E essa é uma área em que Deus tem usado demais o pastor Samuel. Então, para nós, esse final de semana, a gente tem sido aqui prestigiado, é um presente que Deus está nos dando, é um investimento do céu. Eu quero que você agarre isso em nome de Jesus. Amém? Vamos recebê-lo aplaudindo o nosso Deus. Obrigado, pastor. Bem-vindo, tá? Fica à vontade. Obrigado, pastor. Obrigado. Bom dia. Graça e paz. Vocês estão animados? Animadas? Deus é bom. Ontem tivemos, como o pastor William já falou, tivemos aqui um tempo preciosíssimo. A noite também foi, assim, muita graça de Deus. E eu acredito que o Senhor vai continuar ministrando aos nossos corações, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos escutando pela internet. Eu tenho trabalhado com mobilização missionária há quase 25 anos. Morei 10 anos no interior de São Paulo, lá em Vale da Bênção, em Araçariguama, perto de São Roque. Depois 10 anos na Inglaterra, com a minha esposa Sueli, meu filho Samuel Wesley, Samuca, e também o Joseph, que nasceu na Inglaterra. E já estamos no Brasil desde 2014, trabalhando com plantação de igrejas, principalmente no sertão, e enviando missionários para várias partes do mundo. Graças a Deus, nós temos hoje, como igreja em São Paulo, nós damos suporte a cerca de 40 missionários. E temos uma equipe que cuida dos missionários, temos médicos, psiquiatra, temos psicólogos, temos uma galera, porque quando o missionário vem, ele vem cansado, às vezes arrebentado, doente. Então, nós os acolhemos. Nós temos 3 agora que estão aqui no Brasil. Tem um do Sertão, que está em São Paulo. Tem uma que veio do Timor-Leste, que está na Paraíba. Foi descansar um pouquinho. E tem uma outra que veio da Ásia, que está também num processo de cuidado, de tratamento, e se preparando para retornar para a Ásia. E eu me sinto muito privilegiado, não somente de trabalhar com a mobilização, mas me sinto privilegiado de ter uma equipe que cuida dos missionários, porque eu sei o perrengue que eu passei no campo missionário, e eu sei o quanto é importante, não é? Você pode dizer assim, mas psiquiatra, psicólogo, médico e tal. Sim, todas as profissões, todas as vocações, elas têm que estar a serviço do reino do Senhor. Então aquilo, como eu mencionei ontem, tem um cara chamado C.S. Lewis que ele disse assim, aquilo que não é útil eternamente é eternamente inútil. Então nós estamos trabalhando para povoar o céu, nós estamos trabalhando para acumular tesouros nos céus. Então use a sua profissão, a sua vocação para realmente promover a glória de Deus na face da terra. Tá bom? Disponibilize, em primeiro lugar, a sua vida, os dons, os talentos, os recursos que Deus te deu em todos os sentidos. Dinheiro. A gente tem muito cuidado em falar, nós somos de uma igreja em São Paulo, uma igreja de classe média alta, e
E a gente às vezes fica muito cheio de dedo para falar, não é? De dinheiro. E eu acredito que nós temos que ter a liberdade, porque aquilo que temos não é nosso, tudo que temos é dele. E nós somos mordomos, administradores daquilo que ele nos deu. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, mas acho que antes do vídeo, coloca o meu Instagram, por gentileza. Se você não segue, não conhece o meu Instagram, foi feita uma pesquisa no Reino Unido há um tempo atrás, e os muçulmanos, eles tinham no YouTube cerca de 43 mil vídeos, enquanto os cristãos tinham somente 500 vídeos. Então eu estou usando as minhas redes sociais para proclamar o Evangelho. Alguns dias atrás eu dei uma entrevista sobre pessoas em situação de refúgio no mundo. Dei também vários podcasts, entrevistas falando sobre Islã. E alguns dias atrás eu respondi a uma pergunta de um sheik chamado Sheik Jihad. O Sheik Jihad, ele mora em São Paulo, e ele, no seu vídeo, disse que a única religião e a verdadeira religião para ele era o Islã. E eu gravei 5 vídeos curtos dando uma resposta para ele, o porquê. Então, eu estou falando das minhas redes sociais, mas todo o conteúdo bom, que você entende que é bom, que tem que ser passado para frente, que o pastor prega, não é? que essa igreja disponibiliza, você tem que realmente encaminhar para as pessoas, tá? Use o seu telefone para gravar orações. Às vezes, assim, eu vou mandar um texto não é como a voz ela se torna mais pessoal, não é? Eu não sei como você se sente, às vezes você manda uma mensagem bem grande para uma pessoa, né, a mensagem grande, você todo empolgado, e a pessoa manda 2 mãozinhas para você, né? Eu falo assim, meu Deus do céu, não entendeu o negócio não, porque não é possível, né? E você tão empolgado, motivado, aí a pessoa jogou um balde de água fria. Então manda um áudio, grava uma oração. Eu tenho tido experiências tremendas de gravar orações e mandar para as pessoas. Estou orando por você, não é? Grava um texto bíblico e manda para as pessoas, e certamente você vai se surpreender com a resposta, com o retorno que as pessoas te darão, tá bom? Colocou aí a minha rede social? Está aí, simples, pode tirar uma foto, pode seguir, aqueles que estão também pela internet. Então lá tem entrevistas no meu Instagram, tem vídeos no Facebook, no meu canal, no YouTube e assim por diante. Eu estou fazendo isso porque eu quero realmente disponibilizar esse conhecimento sobre islamismo para as pessoas aqui no Brasil. Então, o meu foco é sempre liderança. O meu segundo livro agora tem um foco, mais para o leitor universal. E eu tenho o meu primeiro livro ali. Não saia daqui, se você tem condições, sem levar esse livro. Por quê? Porque tem 3 capítulos interessantíssimos que eu falo sobre o que é o Islã, como que a mente de uma pessoa, o olhar dela para o mundo funciona, e como que eu posso encontrar caminhos no pensamento, né, na forma como que essa pessoa vê o mundo, como que eu posso encontrar caminhos para pregar o Evangelho para ela. Tem uma ilustração simples no meu livro, e aí eu já vou começar a pregar para vocês. Por exemplo, para você chegar no centro de Ribeirão, você tem vários caminhos, certo? Vários caminhos. Você certamente conhece uma rota que será muito mais rápida, porque o caminho de repente não tem lombadas, não tem semáforos, você vai chegar rápido. Você pode também escolher um caminho mais lento, onde tem lombadas, tem semáforos, de repente a estrada não é tão boa, porque você conhece. Então no meu livro eu ensino as pessoas a conhecerem a maneira como o outro pensa, para encontrar o caminho mais fácil para comunicar o Evangelho. Por exemplo, se eu disser para um muçulmano que Jesus é filho de Deus, ele vai pensar assim: como pode Alá ter um filho, que é o Deus do Alcorão, se ele nunca teve esposa? Então ele vai dizer assim: não, impossível que Jesus seja filho de Deus, porque Alá nunca teve esposa. O que é que eu fiz? Eu bati de frente numa ideia dele. Mas eu posso encontrar um caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? No Alcorão, Jesus é um profeta, e o Maomé disse que Jesus é um dos maiores profetas. Inclusive Maomé o chamou de irmão. Olha o caminho aberto.
Então eu entro por essa porta, sim, ele é um profeta, e vou mostrar para você no Alcorão que ele é muito mais que um profeta. Eu ganhei o coração daquela pessoa. Então no meu livro eu ensino isso. Não saia daqui se você tem condições, se você pode. Gostaria até de dar para você, porque o meu intuito é disseminar esse conhecimento para todo o Brasil, e os meus livros serão traduzidos logo mais. Então, se você tem condições, compre o seu. Se você tem condições de presentear, compre e presenteie. Eu estou lendo um livro sobre liderança em tempos difíceis. Eu gostei tanto do livro. Eu comprei 10 volumes. Eu ganhei, a igreja me deu 5 para os meus discípulos, não é? As pessoas com quem eu cuido, os pastores. Mas eu comprei mais 10 volumes e dei para as 10 pessoas que não eram da minha equipe. Então vale a pena comprar o livro, vale a pena presentear. Nós vivemos num mundo totalmente desordenado. Há um caos em todos os sentidos. Há um caos político no Brasil, não vou nem falar, não vou entrar nesse mérito. Há um caos social, se você não sabe, mas há cerca de 214 milhões de pessoas vivendo em situação de imigração. Há cerca de 112 milhões de pessoas, enquanto nós estamos aqui, que elas estão vivendo. As Nações Unidas dizem que essas pessoas são displaced people, ou seja, são pessoas dentro do seu próprio país, mas que estão desabrigadas. Cerca de 112 milhões de pessoas. 214 milhões de pessoas é a população do Brasil. Imagina 214 milhões de pessoas vivendo em situação de imigração. E existem muitas pessoas que estão perdidas, porque perderam a referência. E nós conhecemos um Deus que Ele tem a habilidade de colocar um mundo que está em caos, um mundo que está em desordem, em ordem. Foi assim que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E todo o processo de criação começa a partir do caos. Então veja que o nosso Deus é um Deus que tem habilidades em colocar um mundo desordenado em ordem. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós conhecemos. E eu queria que você pensasse nisso. Apesar de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade, Deus sempre procurou um lugar para morar. Essa é uma linguagem humana, é uma linguagem teológica que os teólogos chamam de antropopatia. São linguagens humanas que são atribuídas a Deus. Mas se tu analisar, Deus visitava o casal Adão e Eva na viração do dia, lá no Éden, não é? Depois Deus... Muito obrigado, querido. Pronto. Aí sim, melhorou? Obrigado. Deus procurou sempre um lugar para habitar. Lembra-se quando Ele construiu o tabernáculo? Então, quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor veio sobre o tabernáculo. E João, no evangelho dele, no capítulo 1, ele diz assim que Ele tabernaculou, o verbo, a palavra, Jesus, tabernaculou, a palavra habitou entre nós, significa que Ele tabernaculou, Deus veio à terra. Depois o apóstolo Paulo vai desenvolver a mesma teologia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, quando ele diz assim que vocês são o templo do Espírito Santo. A nossa vida outrora era um caos, uma desordem total, caos absoluto, mas agora se tornou morada do Altíssimo, lugar da habitação de Deus. Então, há uns anos atrás, Deus me deu uma palavra, e eu acredito que é muito propícia para esse momento que vocês estão vivendo como igreja. Muito propícia para esse momento. E a palavra foi
Se nós queremos ir para algum lugar, se nós queremos que essa igreja se espalhe através dos seus membros por todos os segmentos desta sociedade aqui em Ribeirão Preto, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. E a mesma palavra que Jesus deu aos seus discípulos, que antes de ir, ele disse: fiquem em Jerusalém. Então guarde essa primeira frase: antes de ir. Antes de ir, ele virá até você. Antes de ir, fique. Antes de ir, ele restaurará você. Olha só, depois de seu sofrimento, Atos capítulo 1, verso 3, depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Primeiro, os discípulos estavam frustrados, cada um voltando para a sua profissão, para a sua rotina. O Messias havia sido morto, eles estavam decepcionados. Todos os discípulos estavam dispersos e estavam despedaçados. E Jesus disse, depois que ele ressuscitou, começou um a um, juntar, buscar e juntá-los. Veja, antes de você ir, Jesus virá até você. Talvez você esteja arrebentado, arrebentada, frustrado, precisando, como os psicólogos dizem, né, de reelaborar-se emocionalmente. Talvez você esteja quebrado. Como você vai ter experiência de provisão, de se reerguer, se você nunca quebrou? Como você vai ter a experiência de milagres se você nunca adoeceu? Então Jesus começa a juntar homens dispersos e despedaçados. Então antes de você ir, ele virá até você. E você é essa matéria-prima que talvez não acredite nem em você mesmo ou você mesma. À luz de todas as frustrações e as decepções que você teve, pode ser que seja tão difícil você dar o primeiro passo, não consegue, vida travada. Mas é esse o caminho que Jesus tem para aqueles discípulos frustrados. Todos dispersos, despedaçados, porém, Jesus vai até eles e começa a juntá-los. Ao cair da tarde, Evangelho de João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo, estavam trancadas numa casa, mas o medo, trancados emocionalmente, travado em suas emoções, decepcionados. As notícias de que Jesus havia sido morto estava nas redes sociais, nos principais jornais da época. Era a conversa de todo boteco, de toda padaria. A notícia da sexta-feira era decepcionante, frustrante, mas o Messias já havia ressuscitado. E os discípulos estavam enclausurados no seu mundo, com medo. E Jesus aparece entre os seus discípulos, mostrando que ele está vivo. A sua frustração, as suas frustrações, as suas decepções não anularão os projetos, os planos de Deus para a sua vida. Antes de você ir, antes de você avançar, ele virá até você. Moisés foi um cara frustrado. Em Atos capítulo 7, Moisés pensava que Deus iria dar livramento à nação de Israel através da vida dele. E ele fica equivocado com o tempo, mata um egípcio e foge para o deserto. Depois de 40 anos, Deus o encontra no cume do monte e diz assim: o sofrimento do povo de Israel subiu até mim, e eu desci para livrá-los. Eu estou vendo como o meu povo está sofrendo. Antes de Moisés ir ao Egito, Deus veio até ele.
Então não tenha medo, porque a graça de Deus respalda todos os seus medos. Eu não sei falar, eu vou te dar um tradutor, o teu irmão. E se perguntarem quem eu sou, não, eu tenho crise de identidade, diga, eu sou o que o sou te enviou. O Deus que chama é o Deus que respalda. O Deus que nos sustenta quando nós estamos nos melhores momentos da nossa vida espiritual, é o mesmo Deus que nos respalda e que nos acolhe quando estamos frustrados. Antes de ir, fiquem na cidade. Lucas 24, 47. E que seu nome será pregado, e em seu nome será pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos de poder. Eu sei que nós, às vezes, queremos fazer as coisas compulsivamente. Quando Moisés foi conduzir o povo pelo deserto, ele sabia que aquele povo era carne de pescoço, ruim, difícil. E é só olhar a narrativa depois da libertação que você vai perceber que era povo difícil de lidar. Aí o Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça subir nesse deserto. Antes de ir, fique. Ficar tem um propósito. Fiquem em Jerusalém. Jerusalém era um lugar onde, em cumprimento à profecia de Isaías no capítulo 2, de que a lei fluiria a partir de Jerusalém. Que a graça do Senhor flua a partir de Ribeirão Preto. Nós não somos convocados para um culto no domingo pela manhã e à noite. Faça da sua casa, do seu lar, uma casa de oração, um lugar de adoração. Faça do ambiente da sua empresa, no ambiente onde você trabalha, o seu campo missionário. Ganhe pessoas para Jesus. Discipule. Ore. Mas eu tenho medo, eu sou tímido, eu sou tímida. É assim mesmo. Com toda a nossa timidez, com todas as nossas limitações. Se você começar a orar no ambiente onde você, eu chamo janela 8x18, das 8 da manhã às 18 da tarde, aquele horário onde você trabalha, se você começar a orar e dizer: Deus, eu quero ter experiências profundas contigo, Ele vai trazer as pessoas até você, Ele vai levar você até as pessoas que estão necessitadas, e você vai ter a experiência de ver a graça de Deus sendo derramada sobre a vida do povo. Então fique com o propósito de ser revestido, fique com o propósito de receber o poder da graça que capacita, da graça que nos espalha, que nos dispersa com propósito, a partir de Ribeirão, como foi a partir de Jerusalém. Haviam 16 nações em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida daquele povo. 16 nações, pessoas que estavam ali. Foi a partir de Jerusalém que aquela graça se espalhou por todo o Império Romano. Deus tem um propósito em nos juntar. Deus tem um propósito em colocar você nesta igreja. Deus tem um propósito em colocar você nesta cidade. E Ele quer revestir você, Ele quer capacitar você, para que a partir da sua vida, deste lugar, desta cidade, o poder que será revestido nesta cidade, na sua vida, nesta igreja, se espalhará pelo mundo. Certa ocasião, Atos 1:4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Quais são as promessas de Deus para a sua vida?
A sua vida será a vida mais medíocre se você simplesmente nasceu, viveu, procriou e morreu. E morrerá. É muito simples. Muito simples. Queremos levar os nossos amigos conosco para a eternidade. Não queremos chegar diante do nosso mestre com as mãos vazias. Você sabia que há cerca de 10 milhões de surdos no Brasil? 1% de evangélico, 800 mil ciganos, mais de 20 mil comunidades ribeirinhas no Amazonas, 97 tribos indígenas sem presença evangélica, 6 mil vilarejos no sertão nordestino com 1% de evangélico, 11 mil vilarejos com 3% de evangélicos. E nós dizemos, somos uma nação cristã. Que tipo de cristianismo é esse? Que a vida gira em torno de nós mesmos, que gastamos os nossos recursos com o nosso próprio bem-estar. Eu vi uma história impactante há mais ou menos 4 anos atrás. Um camarada tinha uma família e tinha um filho. E Deus deu uma palavra para ele para que ele adotasse. Ele queria adotar mais um filho. E ele descobriu uma família que tinha 5, eram 5 irmãos. E ele falou assim, eu não tenho condições de adotar os 5. Aí ele falou assim, mas eu não posso dividir essa família. Deus deu uma palavra para ele assim, você está disposto a abrir mão de um pouco daquilo que você tem, para que eles tenham o mínimo? Você está disposta a abrir mão de um pouco daquilo que você tem, para que alguns tenham o mínimo? Você sabia que há 18 milhões de crianças no Brasil que vivem na linha da pobreza? 3 milhões de crianças sírias vivendo em situação de refúgio? Nós não sabemos o que é isso, me desculpe. Nós não sabemos porque nós não somos um país que vive em guerra. Eu estava em Aracaju no ano de 2001, eu passei o ano novo, virada do ano, no sertão da Paraíba. Foi o primeiro projeto que eu fiz para o sertão. O nome do projeto era Projeto Final Feliz, Faça o Sertão Sorrir. Levei um caminhão com 7 toneladas de mantimento, umas 400 caixas de medicamento, muita roupa, e um ônibus com uma equipe com 32 pessoas. Para encurtar a história, foi para Paraíba, Poço Dantas, plantamos uma igreja, depois fomos para o litoral, no Rio Grande do Norte, ficamos alguns dias, voltamos e paramos em Propriá, as margens do Rio São Francisco, no estado de Sergipe. E estávamos preparando o almoço e a pastora Marta, lá de Propriá, estava na feira, que ela foi comprar algumas coisas, e encontrou um jovem, na verdade um adolescente. Ele estava com uma caixinha de sapato, engraxate, e ele estava, assim, muito abatido. E aí ele falou com a pastora Marta se ela podia ajudá-lo de alguma maneira. E ela falou assim, posso ajudar, sim. Ela já tinha uma creche, mas nós estávamos, o que o menino queria era comer. Aquele garoto havia andado 25 quilômetros a pé para essa cidade, para engraxar alguns sapatos, ganhar algum dinheiro, voltar 25 quilômetros a pé novamente, possivelmente, para trazer algum dinheiro, para comprar alguma comida para dar para a família. Esse menino foi almoçar conosco. Na hora do almoço, ele sentou num banquinho, estava torto de fome, literalmente assim, torto. Quando ele terminou de comer, ele pediu um copo com água, tomou a água, ele desmaiou. Fazia dias que ele não comia. Dias. Será que você está disposto? Você sabe quanto que a igreja brasileira investe em missões?
A cada R$100 que um membro da igreja ganha, ele investe 0,0064. Menos de 0,5%. Se tu analisar, cada membro da igreja brasileira não doa uma Coca-Cola por ano para missões. E sabe qual é a renda dos crentes ao redor do mundo? O público evangélico no mundo, eles arrecadam por ano, mais de 7 trilhões. Você está disposta? Eu tenho certeza que se todos nós chegarmos aqui, sairmos deste culto, formos para casa, abre o teu guarda-roupa e vê que tem roupas lá que faz anos que você não usa. Olha quantos pares de tênis, pares de sapato, quantos perfumes. Essa é a realidade. Deus está falando conosco. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua saúde. Quanto que você gasta com o seu pet? Quanto que você gasta com missões? Quando eu falo gastar, eu digo investe, semeia. Deus está dando a essa igreja a oportunidade, primeiro, de ver-se de forma diferente. Que essa igreja tem um propósito sublime. Ontem o pastor William me apresentou um jovem que viveu cerca de 13 anos no crack. Está 15 anos limpo. Está servindo, está trabalhando. Como que você pode servir? Eu mostrei essa história aqui do João Marcos para provocar vocês. Porque nós temos muitos diplomas. Nós até criticamos a dinâmica ou a forma como a igreja opera. A minha pergunta é: onde estão os seus frutos? Você está frutificando para quem? Você está vivendo para quem? Você vive em função de quê? Qual é o poder que te move? Esses 12 homens mudaram a história do mundo. E nós estamos aqui, sabe por quê? Porque eles foram dispersos pelo mundo, levando a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Onde o Evangelho chega, ele é revolucionário, ele transforma, ele muda. Jerusalém foi a cidade onde o Messias foi julgado, sentenciado à morte, crucificado. Mas foi o lugar onde ele ressuscitou. E foi o lugar de onde a graça dele foi derramada de maneira superabundante e se espalhou por toda a terra. Que a partir de Ribeirão Preto, que a partir dessa igreja, Ribeirão Preto experimente a graça de Deus. Que a rua, que a empresa, que a escola onde você trabalha, estuda, a universidade onde você leciona, esse é o lugar onde a luz de Deus deve brilhar através da sua vida. Reúnam-se num só lugar. Atos 1:13, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Eles agora se reuniram, estavam num só lugar. Chegando o dia de Pentecostes, Atos 2:1, estavam todos reunidos num só lugar. Me deixe dizer uma coisa aqui para você. Eu não sei de onde você veio e como você veio parar aqui. Mas de onde você veio ficou para trás. Agregue valor à visão, ao propósito desta igreja. Não seja um crítico.
Porque você não está servindo a liderança dessa igreja. Você serve aquele que te alcançou, aquele que te salvou, aquele que sem hesitar decidiu morrer voluntariamente no lugar mais cruel, abrir os seus braços na cruz do Calvário, e que Ele dê a vocês como igreja, como comunidade, uma só mente e um só coração, juntos, unidos. Nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos que Ribeirão experimente a graça de Deus. Nós queremos que o poder político seja influenciado, que as artes sejam influenciadas, que o cinema, os negócios, as escolas, as universidades. Por isso, em São Paulo nós temos trabalhado o conceito de vocação, ampliado o conceito de vocação. Vocação não é só vocação pastoral, é vocação para os negócios, vocação para as artes. Um professor dentro da universidade sendo testemunha viva da luz de Jesus. Unam-se, unidos numa só visão, apaixonados por Jesus. Então chega de nominalismo evangélico, gospel. O evangelho precisa fluir, o nome de Jesus precisa ser conhecido, anunciado através da sua vida. Antes de ir, unam-se em oração. Atos 1,14, todos eles se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Atos 1,24, depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Me deixe dizer uma coisa para você. Eu morei 10 anos em Londres. E eu olhava para aquela cidade ela é uma cidade muito imponente. E a cidade me assustava. Eu tinha medo. Eu falo inglês fluente. Mas quando eu andava e via, toda aquela pompa, toda aquela diversidade cultural, aquilo me amedrontava. Pode ser que essa seja a sua situação. Esses homens os discípulos de Jesus estavam amedrontados. Mas quando eles foram revestidos da graça, a ousadia do Senhor no poder do Espírito os capacitou. Lembra-se de Josué? Imagina substituir Moisés. Moisés era um cara inteligente, um legislador, um intelectual. Tem uma frase, você vai ter que ouvir 2 vezes ou mais para memorizar, porque eu levei bastante tempo. Mas esse culto fica gravado, você pode ouvir, para consolar o nosso coração. Primeiro, quando Moisés morreu, Deus disse para Josué: Moisés, o meu servo é morto. Você agora vai assumir. Ele tremeu, ele teve medo. Mas o Senhor diz uma palavra para ele: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Sobre Moisés, a frase que eu quero dizer é que Moisés ficou 40 anos no Egito pensando ser alguém. A gente tem essas fases, não é? Pensa que nós somos o top das galáxias, não é? O número 1. Aí Deus o leva para o deserto. Moisés ficou no deserto 40 anos pensando ser ninguém.
E aí quando Deus tira o povo do Egito, Moisés fica mais 40 anos no deserto, pensando o que Deus poderia fazer através de alguém que um dia pensou ser ninguém. Em qual fase você está? Apesar de todo o conhecimento, de toda a sabedoria e de todas as experiências, eu quero continuar pensando o que Deus pode fazer através de alguém que um dia pensou ser ninguém. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Quando Paulo quis se gloriar, um espinho na carne, o poder de Deus vem e se aperfeiçoa em todas as suas fraquezas. Quem é você? Quem somos nós? Nós somos cooperadores de Deus em sua missão. Por isso ele diz: fiquem, permaneçam. Antes de vocês irem, eu irei até vocês. Vou lhes restaurar, vou lhes renovar, vou lhes dar as ferramentas. E terão crises, mas eu estarei com vocês. Vocês se surpreenderão com o meu poder. Porque aí quando eu estou fraco, eu estou forte. Quantas vezes, surpreendidos pela graça, surpresos com aquilo que Deus está fazendo e dizer assim, olhar para nós mesmos e dizer assim, uau! Se não fosse Ele, se não fosse o poder dEle, nós temos médicos na nossa igreja dos melhores hospitais de São Paulo. E os caras se deparam com situações em que eles dizem, a medicina não responde. E oram a Deus e a resposta vem. O Deus de toda graça redime as nossas fraquezas, respalda as nossas limitações, nos lança mais longe do que possamos imaginar e faz coisas jamais pensadas ou imaginadas. Surpreendidos pela graça. Então unam-se. Antes de ir, Deus restaura a equipe. Líderes dessa igreja, unam-se. Unidos. O irmão ali, Marcelo? Memorizei, Marcelo. Acho que eu mereço um brinde depois, hein? Já comi bastante ontem, não foi? Ele disse assim, no nome do projeto lá, TMJ. Estamos juntos. Juntos para o que der e vier. Uma liderança unida, se multiplicando, formando líderes, equipando os crentes para a grande comissão, o evangelho se espalhando. Atos 1,16. Atos 1,16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. A equipe estava defasada. Judas havia morrido. A equipe precisava ser restaurada. Jovens, unam-se. Ontem eu vi umas garotinhas aqui, a Bia estava aqui, elas ficaram aqui o tempo inteiro ouvindo à tarde. Eu falei ontem, quando eu cheguei no hotel, já detonado de cansado, eu falei assim, Deus, se o Senhor me trouxe aqui só para abençoar a vida daquelas 4 garotinhas ali, já valeu. Famintas, querendo aprender. Quando terminamos o evento ontem à noite, a Daniela,
esposa do Luciano, estava ali com um balde do lado. Nós vamos limpar o chão ainda. Unidos. Juntos. Juntos para o que der e vier. Você não sabe a diferença, o consolo que isso traz e a força que isso significa para um pastor que lidera uma igreja. Vocês têm um potencial para arrebentar esta cidade com o poder do Evangelho. Há uma dinâmica do reino de Deus neste lugar. Alguns de vocês foram abusados e violentados espiritualmente em outros lugares. Então Deus está trazendo você para te curar, para te restaurar. Então antes de ir, Ele virá até você. Antes de ir, fique em Jerusalém. Antes de ir, seja revestido. Antes de ir, a equipe será restaurada. E ainda sendo muitos, nele nós somos um. Não dividimos, juntamos. Não fragmentamos, consolidamos. Antes de ir, Deus cria oportunidades. Lembra em Atos capítulo 6, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, Atos capítulo 6, verso 1, os discípulos de fala grega, entre eles se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento, da distribuição diária de alimento. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa. O crescimento é bom, mas o crescimento traz desafios. Está aqui. As viúvas de fala grega ligaram lá no escritório da igreja, não é? No saque. Olha o seguinte, vocês estão atendendo as viúvas, as hebreias, e estão se omitindo, vocês estão pecando. Os discípulos, os apóstolos olham para a igreja e dizem assim: olha, escolham, é com vocês. Crescimento cria oportunidades. A nossa teologia tem que ser flexível para criar ministérios. Mas estar envolvido na missão tem alguns requisitos. Homens cheios de fé, testemunho. Quanto tempo você gasta com esse livro? Eu falei do Maxwell aqui, do livro dele que eu estou lendo. E uma certa vez, o John Maxwell estava dando uma palestra. E o cara ficou impressionado com o que John Maxwell estava falando. E aí, o cara chegou para o John Maxwell e falou assim, com muita simpatia, né? E falou assim: olha, eu gostaria muito de fazer o que você faz. E aí o John Maxwell falou assim: olha, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Mas me deixe perguntar uma coisa para você. Você gostaria de fazer o que eu fiz para fazer o que eu faço? Às vezes a gente vê o glamour das coisas, mas nós não queremos pagar o preço. O crescimento trará desafios gigantescos para vocês. E a resposta para esses grandes desafios será você. Então se prepare. Se vocês me perguntarem assim: Samuel, você tem um chamado para trabalhar com muçulmanos? Eu diria que imediatamente que não. Mas eu vi um desafio. Eu vi perguntas que não tinham respostas e decidi respondê-las. Eu vou postar um vídeo na próxima semana
do fundador da Frontiers Brasil, que leu o meu segundo livro e que fez as frases de endosso, apreciação. Ele disse assim: Samuel, não tem um livro como o seu no Brasil. Isso não é motivo de orgulho para mim, eu dou glória a Deus. Mas para quem não tinha um chamado, que viu perguntas que não tinham resposta e decidiu respondê-las, já é o suficiente. Homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Então se desafie, treine as suas habilidades, põe em prática os dons. Procura um desafio nessa cidade. Você é pintor? Procura uma escola abandonada numa comunidade e vai pintar essa escola. Vai em qualquer escola pública de Ribeirão Preto, despretensiosamente, e pergunta para diretoras, coordenadoras, diz assim: a senhora tem alguma necessidade, tem algum desafio? Quais são os seus desafios? Ela vai listar os desafios. Se propõe a orar por ela. Nós temos em todas as nossas igrejas em São Paulo, que nós chamamos de pit stop para os policiais militares. Por quê? Um policial militar, quando ele está em serviço, quando ele quer tomar um café, descansar na hora do break, usar o banheiro, eles vão para os bares, e um entra no banheiro, o outro fica fazendo cobertura. O cara tem, na hora do break, ele não tem descanso nenhum. Aí nós tivemos a ideia: vamos fazer um pit stop. Colocamos uma plaquinha, lá tem biscoito, tem café, tem água. Eles param a viatura, entram, usam o banheiro, vão, tomam o café. Isso é um serviço à sociedade, é um serviço à comunidade. No mês de abril nós recebemos na nossa igreja de 350 a 400 coordenadores e diretores de todos os presídios do estado de São Paulo para fazer um summit. Summit é um encontro de liderança. Então busque um desafio juntos e vamos avançar, pregar o evangelho. Antes de ir, e eu já vou terminar, Deus restaura a visão. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Pergunta equivocada. O conceito de reino era algo terreno, geográfico, físico. Aí Jesus diz: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer, poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha aqui para mim, por favor. A visão dos discípulos era muito simples. Jerusalém só. Reino geográfico, físico, terreno. Quando Deus restaura a nossa visão, Ele amplia. Ele diz assim: não é só Jerusalém. É Judeia. É Samaria. É até os confins da terra. Mas isso só acontecerá quando vocês receberem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo amplia a sua visão. Você tem negócios? Pode ser que o negócio hoje gire somente em torno de você mesmo. Ribeirão, ou a minha família, ou tudo aqui muito simples. Por que não sonhar grande? Tem um camarada chamado William Carey, conhecido como pai das missões modernas no século XVIII. Uma certa vez ele estava apresentando para os batistas. Às vezes batista é problemático, viu, irmão? Não é aqui o caso de vocês, mas tem batista que é problemático. Aí o William Carey estava apresentando o projeto para ir para a Índia pregar. Aí teve um irmão da comissão que levantou e falou assim: jovem, sente-se. No dia que Deus quiser salvar o mundo, Ele não precisa de mim e nem precisa de você. Olha que encorajamento. Aí o William Carey disse assim: pense grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Igreja Batista em Ribeirão,
Pense em grandes coisas para Deus. Sonhe em grandes coisas para Deus. E esperem grandes coisas de Deus. O Bill Hybels disse que uma visão é um retrato Uma visão clara tem o poder de fazer emergir aquilo que é mais importante em seus planos, o modo de vida. Uma visão clara facilita arrancar da nossa vida coisas que nos impedem de alcançar aquilo que é mais importante. A visão capacita-nos a seguir de propósito em uma direção. Jesus ampliou a visão dos seus discípulos. Bill Hybels disse: a visão é um retrato do futuro que desperta paixão. Nós vamos receber um garotinho, um jovem, agora na nossa igreja, cheio de tatuagem. Ele gostava de fazer viagens missionárias. E aí ele fazia hambúrguer, lanche para vender nos cultos, para conseguir o dinheiro para ele e ajudar os coleguinhas. E um dia ele teve uma ideia: por que não montar uma hamburgueria? Vai falar para a gente agora, no dia 9. O hambúrguer dele já foi eleito o melhor hambúrguer por 3 anos consecutivos em São Paulo. O cara deu emprego para várias pessoas em situação de refúgio. Qual é o seu retrato do futuro como pessoa? Todas as habilidades que Deus te deu, a capacidade, seja ela qual for, essa capacidade tem que ser usada para promover a glória de Deus na terra. Busquem em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem que ser a prioridade em tudo o quanto você fizer. Antes de pensar em qualquer coisa, Ele pensou em você. Ele quer ter um lugar especial no seu coração, nos seus negócios, na sua vida, nos seus estudos, de tal maneira que tudo quanto você fizer exale a presença dEle e o amor dEle. Por favor, se coloque em pé. Obrigado por tudo. Obrigado por me receberem aqui com tanto carinho. Os meus livros estão ali na lateral. Você pode pagar com Pix, 30, 60, 90, 120. Não tem problema, leve o livro. Tá? Tem o cartãozinho também. E eu queria que você orasse por mim, pela minha família, pela igreja. Eu tenho grandes desafios aí pela frente. Que Deus os abençoe em tudo e os faça superabundar em toda boa obra para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado, pastor. Fecha os teus olhos. Ó Deus, nós somos extremamente gratos a Ti, Pai. Desperta-nos. Como igreja, meu Deus, nós abraçamos o Teu recado. Tua palavra foi lida, ministrada, e gravamos, ó Deus, a tábua do nosso coração. Antes de ir, nós precisamos ficar. Precisamos, ó Deus, de uma graça de unidade derramada sobre a nossa vida, que vai despertar em nós o poder do Teu Espírito derramado sobre nós, como igreja. Meu Deus, usa a nossa vida para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de maneira intencional. Cada dia, cada encontro, cada episódio, nós queremos percebê-lo costurando, meu Pai, conexões, contatos, em cada porta que o Senhor abre, em cada emprego, em cada promoção, em cada lugar para onde o Senhor nos leva. Meu Deus, nós precisamos ter a sensibilidade de percebê-lo. Meu Deus, precisamos deste toque do Senhor que nos abre os olhos. Pai, separamos esses minutos para Te glorificar.
para exaltar o teu nome, para dizer, ó Deus, que aceitamos o fique antes do ir, do ide. Nós abraçamos, meu Pai, a tua palavra com obediência. Ajude-nos, ó Deus, a fazer deste ambiente, como o Senhor tanto tem plantado no nosso coração, um lugar de recomeço, um lugar de cura, um lugar onde a equipe seja restaurada, um lugar onde ficar importa antes de assumir uma chamada, um trabalho, uma responsabilidade.